Boa noite, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, meu Deus amado, meu Pai querido. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Shalom Adonai. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2018, uma quarta-feira. Em alguns lugares, noite ou madrugada, amanhecer ou entardecer. Mas no céu é o horário que nos interessa, é o horário celestial, é o tempo de Deus. É o horário marcado aqui e aí. Entra no ar, com a permissão do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, momento da palavra. Seja bem-vindo você, minha irmã e meu irmão. Seja bem-vindo você, famílias espalhados por esses quatro cantos do planeta chamado Terra. Shalom Adonai. Eu saudo vocês com o infinito amor de Jesus Cristo de Nazaré. Eu saudo vocês com o abraço de Cristo. Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, esteja passeando na sua casa, na sua família. Que Jesus Cristo esteja no meio do seu relacionamento, dos seus filhos, de seus pais, dos seus avós, de seu namorado, de sua noiva, de sua esposa, de seu esposo. Que Jesus Cristo esteja abençoando, passando na sua casa, na sua empresa, no seu emprego, no seu ministério. Que Jesus Cristo esteja passando na sua saúde, na sua mente. Shalom Adonai. Deus é um Deus maravilhoso e hoje nos aprove, nos permitiu estarmos aqui juntos. Você que nos acompanha todas as segundas, às quartas e sextas-feiras, seja bem-vindo à casa do Senhor. Eu abraço você com o amor de Jesus Cristo. Vamos compartilhando esse culto. Quanto mais vidas, mais pessoas, mais famílias, a graça de Deus será alcançada. Hoje nós vamos estudar sobre alcançando a graça de Deus. Eu sei que você, mulher, você, homem, que está aqui, não por um acaso, mas por propósito de Deus, você está orando e precisando ser alcançado pela infinita graça de Deus. Muitas vezes, alguém nos alcança com um abraço, com a palavra. Mas hoje nós queremos ser alcançados pela graça de Deus. É essa graça que não nos deixa ser consumido. É essa graça que é a misericórdia de Deus que nos abastece e nos alimenta todos os dias. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, que a graça de Deus alcance você, a sua família, a minha vida e a minha família. Vamos orar agora na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, homens e mulheres espalhados por nações neste planeta chamado Terra, entramos no mesmo espírito de oração, de adoração e temor ao Deus de Israel. Precisamos ser alcançados pela sua graça, meu Pai, pela sua misericórdia. Alcance homens que choram, homens que gritam, homens que gemem pelo seu socorro. Alcance mulheres, meu Pai, cansadas, aflitas e muitas vezes humilhadas. Alcance homens e mulheres neste planeta, para que sejam alcançados pela tua infinita graça. Essa graça que pode nos curar hoje. A tua graça que liberta, a tua graça que vira cativeiro, a tua graça que cura a enfermidade, a tua graça que traz os recursos espirituais, emocionais, físicos, materiais e financeiros, a tua graça que chega na hora certa para esta mulher e este homem não ser envergonhado. Precisamos que hoje a
tua graça bata na porta da casa de famílias. Que a tua graça chegue no templo do Espírito Santo, que é o corpo nosso, para curar enfermidades espalhadas em muitas pessoas na terra. Que a tua graça chegue na área familiar, emocional, e financeira, ou profissional ou ministerial. Que a sua graça chegue no casamento de um homem e de uma mulher. Que a sua graça visite esse filho cansado, este pai cansado, esta mulher cansada e este homem cansado. Esta é a palavra que vamos ministrar hoje, alcançando a graça de Deus. Shalom Adonai, meu irmão e minha irmã. Vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 6, versículo 25. Assim diz o Senhor: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e a tua graça seja concedida. Que a graça de Deus seja concedida na sua vida, minha filha. Que a graça de Deus resplandeça aí e aqui. É essa graça que não nos deixa desistir de amar a Deus. É essa graça em hebraico, em aramaico, que significa misericórdia. É por isso que eu e você estamos aqui ainda hoje. Esse é um dos motivos que eu e você estamos nos falando agora. Pela graça do Pai, Filho e Espírito Santo. A graça que nos alimenta, a graça que nos liberta. Graça é um bem imerecido. Graça é algo que Deus nos concede, não por merecimento, por amor, por misericórdia. Quando Deus entra com a graça dele na minha vida e na sua vida, não é por merecimento, é por amor a mim e a você. Eu sei que tem pessoas hoje espalhadas em muitas nações que estão com causas impossíveis, estão com processos nas justiças, estão com problema no casamento, relacionamento, na família. Eu sei que tem pessoas que estão sofrendo com alguma coisa na terra. Alguém está a ponto de dizer: eu não aguento mais, ou já falou, vou desistir. Hoje eu quero te trazer essa palavra. Não desista agora, e nem amanhã, e nem nunca. Porque a graça de Deus vai te alcançar aonde você estiver. A graça de Deus, ela vai no subterrâneo, ela vai no subsolo. Há muitos anos atrás, muitos homens foram soterrados sobre uma gruta de mineração. Passaram horas e dias para resgatar esses homens, chamados mineiros, homens que iam à procura de ouro. E muitas pessoas e os familiares se reuniram sobre aquela gruta e conseguiu resgatar aqueles homens. A graça de Deus visitou aqueles homens. Às vezes eu e você estamos como pessoas soterradas, enterradas de problemas, de lutas, de desespero, de preocupações. Às vezes tem pessoas aqui agora que estão soterradas porque alguém jogou terra, a terra da preocupação, a terra do medo. Não importa a profundidade que lhe enterraram, mulher. Não importa a profundidade que lhe enterraram, filho. A graça de Deus vai no subsolo da terra. A graça de Deus aprofunda no fundo do mar do esquecimento. A graça de Deus visita os planetas, o universo infinito. Você precisa hoje experimentar da graça de Deus. Nós sabemos que Deus, ele agraciou algumas pessoas na Bíblia. Entre elas tem uma mulher agraciada, Maria, a mulher bem-aventurada Maria. Uma jovem garota, uma jovem menina, uma mulher bem-aventurada, a mãe de Jesus. Deus agraciou Maria a gerar o Filho de Deus.
Deus agraciou Maria a ser mãe do Messias. Porque Deus viu graça em Maria. Deus viu graça em Noé, entregou a Noé para construir a arca. Deus viu graça em Abraão e deu seu filho Isaque a promessa. Deus viu graça em Moisés, agraciou Moisés, levando o povo à terra prometida que mana leite e mel. Deus agraciou a Davi, tirou do campo e fez rei. Deus viu graça num jovem chamado José do Egito e fez José de escravo a ser governador. Deus viu graça em você, minha filha. Deus viu graça em você, homem. Mas, pastor, quem sabe você se encontra pecando contra o Espírito Santo. Quem sabe você hoje perdeu o equilíbrio espiritual. Quem sabe você hoje falou um palavrão. Quem sabe você hoje fez um gesto obsceno. Quem sabe você hoje tomou uma atitude anticristã e está se sentindo nada, um lixo. É nesse momento que entra a graça concedida. É nesse momento em que você errou, que você pecou, que você perdeu a paciência, não teve sabedoria para falar ou para ouvir, ou tomar uma decisão. E tomou a decisão errada. A graça de Deus vai te visitar. Você pode ter pecado há muitos anos atrás. Você pode ter provocado seu próprio pecado. Existem pessoas que pecam inconscientemente. Existem outras pessoas que provocam o pecado, que faz a vingança pela própria carne, pela própria vontade. Mas a graça de Deus é concedida em todas as situações aqui agora. Deixa a graça de Deus te alcançar, mulher. Deixa a graça de Deus te alcançar, homem. A graça de Deus entra quando tudo é impossível. A graça de Deus é a misericórdia. Entra quando todas as paredes estão fechadas. Não tem janela e não tem porta. A graça de Deus entra quando tudo está escuro. Aí entra a graça da luz do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe a graça que você precisa agora é a cura de uma depressão. Quem sabe a graça que você precisa agora é a cura de uma tristeza. Quem sabe a graça que você precisa agora é liberar esse perdão que você não consegue liberar há muito e muito tempo. Quem sabe a graça que você precisa ser alcançada agora é sair desse profundo sentimento de angústia, de baixa estima. Quem sabe a graça que você precisa agora é ser liberto e liberta da velhice, do medo de ficar velho, do medo de morrer. Quem sabe a graça que você precisa agora é procurar alguém e reconhecer que você errou e pedir, me perdoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré, independente do que essa pessoa vai falar ou pensar. Quem sabe a graça que você precisa agora é que seus filhos larguem as drogas, as prostituições, o crime, o tráfico. Quem sabe a graça que você precisa agora é que seu marido se converta e se liberta desse vício, que se liberta desse pecado. Quem sabe a graça que você precisa agora é que sua esposa seja liberta do pecado, do vício. Quem sabe a graça que você precisa agora é uma cura de uma enfermidade que a medicina, ela declara na ciência, não tem caso de cura nessa situação. Não tem câncer que chega no estômago. Não tem câncer que vá no sangue. Não tem câncer que visita os ossos. Que a graça de Deus não faça uma quimioterapia com a graça de Deus.
O nome da quimioterapia de Deus é graça. O nome dos recursos que Deus faz para operar um milagre é graça, é misericórdia. Quem sabe a graça que você precisa agora é deixar de ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa explosiva, uma pessoa de um temperamento muito difícil de se lidar. Quem sabe a graça de Deus que você precisa agora é voltar aos caminhos de Jesus e aprender a depender dele. A maior graça que Deus tem para mim e para você é a salvação eterna, é morar eternamente no céu. Quem sabe a graça que você precisa que lhe alcance agora é desprender, desvincular o seu coração deste mundo. Quem sabe a graça que você precisa agora é reunir a sua família na sua casa, abrir seu coração e falar: me perdoe se eu errei, me perdoe se eu faltei com sabedoria ou paciência. Quem sabe a graça que você precisa agora para ser alcançado é aprender a confiar totalmente em Deus. A graça de Deus está alcançando pessoas agora. A graça de Deus está visitando a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física. A graça de Deus está visitando a sua empresa, o seu emprego. A graça de Deus está visitando o desemprego em que você está. E toda porta que você bate, eles falam: não quero, não vou te contratar. A graça de Deus está te protegendo. A graça de Deus está te blindando. A graça de Deus está livrando você do laço do inimigo. Você que está falando: Senhor, alcança-me com tua graça, alcança-me com tua misericórdia. Minha irmã e meu irmão, a graça de Deus visitou Ana lá na Bíblia. A graça de Deus visitou Miriam lá na Bíblia. A graça de Deus visitou Débora lá na Bíblia. A graça de Deus foi revelar quem era Davi, o apacentador de animais irracionais, e virou rei. A graça de Deus faz o irmão traído perdoar os irmãos que o traíram. José do Egito. A graça de Deus visitou a viúva. Ela estava à espera dos agiotas, gerente de bancos, os cobradores, oficiais de justiça, que ia chegar na casa daquela viúva, ia levar os filhos como pagamento. Meu Deus, antes dos credores chegarem, a graça de Deus visitou a viúva, deu azeite, deu recurso para pagar todos os débitos, e ninguém levou os filhos dela, ninguém despejou ela da casa dela. Deus, ele viu graça no homem chamado Jó, lá na Bíblia. Jó com lepra, com os filhos mortos. Jó sofreu, perdeu tudo, dinheiro, filhos, saúde. A graça de Deus foi concedida a Jó. Até a esposa de Jó se converteu com a graça concedida a Jó. A graça de Deus é tão infinita que quando ela te visitar, até o teu marido estúpido, até tua esposa estúpida, até teus filhos rebeldes vão se converter. A mulher de Jó, ela não orava pelo milagre. A mulher de Jó não estava em santificação. A mulher de Jó foi alcançada pela graça de Deus na vida de Jó. A mulher de Jó foi transformada, foi convertida pela graça que resplandeceu na vida de Jó. Você vai ser espelho de graça de Deus. Você vai ser imã de graça de Deus. Você vai espelhar o milagre de Deus. Você vai puxar pessoas para Jesus. Quem sabe você é a pessoa que está sendo provado na tua casa, provada na tua casa, e Deus vai conceder a graça a você. E no meio da tua família, muitos serão abençoados pela graça que Deus concedeu
a você que está aí sofrendo, a você que está sendo humilhado, a você que está sendo chicoteado, a você que está sem recurso financeiro para pagar os compromissos e você está em santidade. A graça de Deus vai ser alcançada nas suas finanças. A graça de Deus vai ser alcançada no seu bolso, na sua carteira. Quem sabe você está aí com o exame da medicina, que o laudo é morte. A graça de Deus visita esta enfermidade agora. Não tem câncer, não tem cegueira, não tem surdez, que a graça de Deus não seja concedida para curar. Eu sei do que eu estou falando, sei de quem eu falo e sei o motivo que eu estou falando. É para que a graça de Deus alcance você ter sabedoria, ter paciência. Hoje, em algum lugar neste planeta chamado Terra, tem alguém que está falando assim: Senhor, eu só preciso da tua graça. Me conceda a tua graça de dormir o sono do justo. Existem pessoas que estão viciadas em medicamentos para dormir. Existem pessoas que passam o dia dopada com tranquilizantes porque não tem mais equilíbrio emocional. Existem pessoas que tremem por qualquer coisa. A graça de Deus vai visitar suas emoções. A graça de Deus vai botar em retirada a depressão, a tristeza. A graça de Deus vai visitar os seus inimigos, aqueles mesmo que te perseguem, aqueles que querem tomar sua família, tua casa, o teu lar, tua saúde, as tuas finanças, o teu ministério, o teu relacionamento. A graça de Deus vai visitar os seus inimigos para parar os seus inimigos. A graça de Deus foi concedida ao profeta Elias. A graça de Deus foi concedida ao profeta Eliseu. Porque a graça de Deus não seria concedida a mim e a você? Olha, minha irmã e meu irmão, só tem um pecado que é imperdoável: blasfêmia contra o Espírito Santo. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Abaixo disso, a graça de Deus vai te visitar agora. A graça de Deus vai lá nos terreiros de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, e desfaz toda a macumbaria. A graça de Deus vai lá naquele lugar que ele fez chorar, que ele fez pensar até em tirar a sua vida, e transforma aquele lugar em terra de descer o leite e o mel. A graça de Deus visita as maiores dores, as maiores impossibilidades. Que hoje você seja visitado e concedido na sua vida a graça de Deus. Esse é o motivo que eu estou passando aqui hoje, para visitar a sua sala, a sua cozinha, o seu banheiro, o seu quarto, o seu closet, a sua garagem. Eu estou passando aqui hoje para visitar a sua casa com Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui hoje para profetizar que a graça de Deus visite você agora. Olhe para você agora, olhe para o seu coração. Você sabe o nome do problema, você sabe o que lhe assombra, você sabe o que lhe assusta, você sabe o que lhe angustia agora, você sabe o que lhe deixa atribulado e atribulada agora. Fale para esse problema agora: o problema, eu serei visitado pela graça de Deus. A graça de Deus não precisa de ambulância, não precisa de carteiro, não precisa de táxi ou de Uber. A graça de Deus vem com o seu grito de socorro. A graça de Deus vem com o seu choro. Se não tem mais lágrima, mas tem dor, tem dor. A graça de Deus vem quando você está vivendo as maiores decepções da sua vida. Aí Deus resolve te conceder graça. Graça é um bem imerecido. Graça é algo que nós recebemos que não merecemos. Todos nós, começando pelo Castor Castilho, pecamos na terra. Pecador não tem direito à graça. Pecador só recebe a graça por misericórdia. Nós somos fruto do pecado.
mas eu me arrependi. Você se arrependeu. E você que não se arrependeu, pode se arrepender agora. A graça liberta homossexualismo. A graça liberta maconheiro, cocaineiro. A graça liberta o vício do crack. A graça de Deus liberta o adultério. A graça de Deus liberta o álcool. A graça de Deus liberta o medo, a depressão, a ansiedade. A graça de Deus ressuscita o morto com 4 dias. Deus viu graça em ressuscitar Lázaro. Deus viu graça em enviar Jesus para trazer à vida um homem 4 dias de morto. Não importa, minha irmã e meu irmão, se Deus hoje resolver passar no cemitério, a graça dele falar, levanta os defuntos, tudo ressuscita. Basta ele ver graça. Hoje eu profetizo que Deus veja graça em mim e em você. Não importa se as janelas de sua casa estão fechadas, não importa se sua casa está sem luz, a graça de Deus ilumina o mundo, é Jesus Cristo de Nazaré. Não importa se você tem um parente numa UTI e você não pode ir lá agora visitar o seu parente. A graça de Deus entra na UTI e ressuscita aquele morto agora. Não importa se já está no necrotério, na pedra fria, para alguém abrir o corpo de um defunto. Não importa se o médico já abriu o defunto, está tirando as vísceras, está fazendo tudo, Deus bota tudo no lugar. É esse Deus que eu apresento a você, o Deus do vale da sombra da morte. A graça de Deus foi concedida a Ezequias a olhar e pedir a Deus mais um tempo de vida, e Deus deu mais 15 anos a Ezequias. A graça de Deus levou um homem ao vale da sombra da morte e ele profetizou: haja vida. Não tem osso seco, não tem defunto, não tem morte que a graça, quando é concedida, não seja ressuscitada. Se seu marido é um homem perdido, se sua esposa é condenada ao inferno, se os seus filhos já é dado como traficante, toxicoma, se os seus filhos já está bebendo, comendo, merendando, jantando pedra de crack, heroína, LSD, não importa se sua filha se transformou numa homossexual, não importa se o seu filho se transformou em um homossexual, se colocou seio, se sua filha arrancou o seio, se sua filha arrancou as partes dela, se seu filho arrancou as partes genitais, a graça de Deus transforma agora. A graça de Deus liberta o pior pecador da terra. Você sabe por que este homem está aqui? Você sabe por que eu falo com você às segundas, às quartas e às sextas e aos domingos aqui na igreja? Não é porque o meu cabelo é branquinho, não é porque a minha pele é fina, é lisa, não é porque eu sou importante, não. É porque ele é importante, é porque ele é lindo, é porque ele é tremendo. E há 26 anos atrás ele viu graça em mim, foi lá nos prostíbulos, lá nos mundos, lá nos carnavais da vida, lá nas micaretas, lá nas boates, lá no sexo com a mulher hoje e com outra na juventude. Deus me viu graça em mim, me tirou desse lamaçal. A graça de Deus te visita agora. A graça de Deus resgata a tua família agora. Se você está sem dinheiro para comprar o pão, se você está sem dinheiro para comprar o leite, se você está com tudo atrasado, já tem decreto de despejo, se você já tem decreto de penhora, se você já tem decreto de deportação, se você já tem decreto de vergonha, mas você obedeceu, você se arrependeu, você quer resolver, a graça de Deus é concedida a quem toma a atitude de reconhecer: eis-me aqui, papai, fiz conscientemente o pecado, fiz inconscientemente o pecado. A graça de Deus tapa o consciente e o inconsciente. Não tem Alzheimer, não tem mal de Paxo, não tem tristeza, não tem
diabetes, que a graça não seja concedida e haja cura. Não tem um prejuízo na terra, que quando Deus fala, hoje eu vi graça naquele endereço, hoje eu vi graça naquela mulher, hoje eu vi graça naquele homem, ele pega a graça dele e concede. Muitas vezes você está esperando um serafim, um querubim, um Miguel, um arcanjo te visitar e você não está vendo. É porque a graça dele é invisível, a graça dele é imortal, a graça dele é imensurável, a graça dele você nem sabe se está vindo. Quando você já sabe, você já recebeu, já foi curado, já foi liberto, já foi retornado ao lar, já foi restituído e já foi ressuscitado. A graça de Deus está chegando. Eu sei do que eu estou falando. Eu pedi essa palavra de Deus para minha vida, para minha família, para o ministério que Deus me entregou. Eu pedi essa palavra para a sua vida. Eu pedi essa palavra para a tua família, para a tua empresa, para teu emprego, para o seu desemprego. Eu pedi essa palavra para o seu ministério, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Hoje eu trago aqui a graça de Deus. Eu profetizo, Senhor, conceda a graça de Deus a esta mulher, conceda a graça de Deus a este homem. Quando Deus ele concede a graça, é porque já está no infinito da impossibilidade humana. Quando Deus resolve conceder a graça, é porque já pode estar morta há mais de 4 dias a esperança. Quando Deus concede a graça, é porque todos os homens, todas as mulheres, todos os recursos humanos falharam. Quando Deus concede a graça, é porque juiz, advogado, promotor, médico, medicina, pastor, os profetas não resolveram. Aí vem a graça concedida diretamente do céu. Somente Ele pode conceder essa graça. A graça dele está sendo concedida na sua casa agora. Deus viu graça em pessoa agora. Deus está concedendo graça. Graça é um bem, graça é um milagre, graça é uma cura, graça é uma restituição, graça é um ressuscitar não merecido na minha vida e na sua vida. Graça é uma devolução de algo que nos foi tirado, de algo que nós erramos lá atrás e nos arrependemos. Graça, graça, a graça de Deus está sendo concedida a você. Você sabe o que é gerar um milagre agora? É falar, Senhor, me conceda a graça da misericórdia, a graça do amor, a graça da justiça. Pede agora, minha filha. Quem sabe você precisa se ajoelhar agora. Você que não pode se ajoelhar com suas pernas, se ajoelha com teu coração, se ajoelha com tua fé, se ajoelha com teu amor a Cristo agora e diga ao Senhor: Deus, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor concedeu graça a Maria, a mãe de Jesus, a Moisés, a Abraão, a Sara, a Elias, a Débora, me concede graça agora. Pede graça a Deus, Ele vai lhe conceder. Tem pessoas agora que está sendo visitada pela graça do Espírito Santo, aquele que está lá fora, no mundo perdido, e você tem jejuado por esse parente, você tem jejuado por esse marido, por essa esposa, por esse filho, por esse amigo, por esse pai, por essa mãe. Você tem jejuado por um emprego, pela sua empresa. Você tem jejuado para receber um ministério, dons e talentos, unção de Deus. Você tem jejuado por uma cura de uma enfermidade espiritual, emocional ou física. Você que jejuou para as finanças serem restabelecidas, o casamento ser restabelecido. Ao momento do relógio de Deus alinhar os ponteiros com o seu pedido. E quando o ponteiro de Deus se alinha com o meu e com o seu, é concedido graça, é liberado graça, é entregue graça. Manai. Não tem enfermidade, não tem doença que quando ele resolve falar,
Eu concedo graça ao câncer incurável. Ele concede graça à cegueira que o mundo não pode operar. Ele consegue graça ao cego enxergar, ao surdo ouvir, ao mudo falar. Ele consegue graça às pernas tortas desentortar, deixar de ser um paralítico aleijado e voltar a andar. Ele consegue graça para curar câncer nos ossos, câncer no sangue. Ele consegue graça para fazer o impossível ser resolvido na sua vida. Ele consegue graça a você a pisar em terra, em lugar que você nunca pensou em viajar. Ele consegue graça a você ir em nações, em países que você nunca pensava em ir. Ele consegue graça de recursos que a terra nunca poderia te dar, mas quando ele concede graça, ele abre as mineradoras dele, ele abre a bolsa de valores dele. O valor de Deus não é dinheiro, nem prata e nem ouro. A bolsa de valores de Deus é amor, é arrependimento da igreja, é temor da igreja. Portanto, homem e mulher, se você que pode se ajoelhar agora, grita ao Senhor agora: Jesus, me concede graça, me concede misericórdia, me concede perdão, me concede saúde de novo, me concede você, mulher, que perdeu o seu marido lá atrás, que ele adulterou, largou, humilhou você. Você, mulher, que ficou viúva. Você que tem uma promessa de se casar. Deus concede um marido abençoado a você. Você, mulher, que está orando pela sua varoa. Deus concede a varoa para você, homem. Você que quer ser mãe, mas pastor, a minha idade não dá mais. Pastor, eu não tenho útero, meu pastor. Eu não tenho placenta, eu não tenho mais nada. Mas quando ele concede graça, mulher sem útero engravida, meu irmão e minha irmã. Mas pastor, a doença que entrou naquela pessoa não tem caso de cura na terra. Você vai ser o primeiro a ser curado. Você vai ser a primeira a ser curada. Pastor, lá no banco, lá nas operadoras de cartão de crédito, falaram que nunca houve uma resolução como o meu caso, pastor. Você vai ser o primeiro lá no seu banco, você vai ser o primeiro nos seus cartões de crédito a testemunhar esse milagre. Mas, pastor, lá na justiça me negaram o meu direito adquirido e disseram que aquele juiz, quando ele assina, nem Deus descendo da terra, ele reassina. Deus não precisa descer da terra, Deus só precisa falar ao juiz: assina, eu concedi graça e seu processo é liberado. O que Deus não possa fazer? Me diga. Tem certas coisas que Deus não pode fazer. Olhar para cima e ver um ser acima dele. Não tem ninguém acima de Deus. A outra coisa que Deus não pode fazer é mentir e nem se arrepender no que prometeu. Fora isso, Deus pode fazer tudo. Deus pode dar vida, Deus pode ferir, Deus pode matar as pessoas, mas Deus pode ressuscitar as pessoas. A graça de Deus está sendo concedida, a graça de Deus está entrando em forma de salvação, a graça de Deus está indo lá nos guetos da onde você sofre. A graça de Deus está indo no nome impossibilidade. A graça de Deus está indo na dor. A graça de Deus está indo lá no impossível. Aí você vai falar: realmente, eu vivi o consentimento. Deus me concedeu graça, graça. Mas lembre-se disso, mulher. Lembre-se disso, homem. Quando você for testemunhar, nunca bote o pastor aqui na frente, bote Deus na frente, bote a graça de Deus na frente, porque a glória, a honra, o louvor, a adoração é para o Pai da graça, é para o Filho da graça, Pai, Filho e Espírito Santo. Você hoje pode estar cansada de orar, você agora pode não ter mais lágrimas para chorar. Você pode estar sem palavras para falar com Deus. Você não tem mais nem força de ler hoje a Bíblia. Você está ouvindo isso aqui, só Deus sabe como. E Ele diz: hoje, agora, eu lhe concedo graça neste problema. Eu retrocedo, minha irmã e meu irmão.
Deus retrocedeu 10 graus às sombras para um homem, porque Deus viu graça naquele homem. Deus abriu o mar, porque ele viu graça em Moisés. Deus respondeu o profeta Elias com fogo, porque Deus viu graça em Elias. Deus entregou a Maria, a mulher bem-aventurada, a mulher agraciada, a gerar Jesus sem homem nenhum tocar nela. Eu quero lhe fazer uma colocação antes de eu orar pela sua vida agora. José não fez sexo com Maria para engravidar de Jesus. O mesmo Deus que engravidou Maria, sem homem tocar nela, sem homem ter relação sexual com Maria, foi Deus que tocou e agraciou o ventre de Maria. Tem coisa que na minha vida e você não é homem que vai tocar, não é mulher que vai tocar, não é profeta que vai tocar, não é advogado que vai tocar, não é médico mais que vai tocar, não é gerente do banco que vai tocar, não é o promotor que vai tocar, não é o enfermeiro que vai tocar, é o Espírito que tocou em Maria, concedeu a Maria um milagre sem mão de homem. Isso é graça concedida. Você agora tem que receber a graça sem mão de homem, mas com as mãos de Deus. Deus concedeu graça agora. Em algum lugar que aí a graça de Deus foi concedida. Você que estava com tudo parado, o céu era de bronze, nada acontecia. Parece que porta virou parede, janela virou concreto, mar virou cimento. Hanamachoribandai. Deus faz tudo voltar-se porta, a ser janela, a ser mar. Deus muda tudo. Deus faz céu que era bronze virar céu com coluna de fogo à noite para te guiar por graça, para não se perder mais. Durante o dia, Deus bota a nuvem da graça para proteger do calor do sol. Deus está entrando neste vestibular, Deus está entrando neste diploma, Deus está entrando neste empréstimo para fazer uma faculdade e pagar depois. Isso é se Deus vai deixar você pagar. Pode levantar alguém para lhe abençoar, ou até a faculdade falar: você tem uma bolsa integral. Deus está visitando o seu coração, mulher. Sabe por que Deus está mandando falar isso? Porque tem mulheres aqui que estão assistindo essa palavra, que precisa de um casamento abençoado. Existem mulheres aqui que estão sofrendo porque o marido está doente. Existem esposas aqui que estão sofrendo, está triste porque o marido está sofrendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Tem alguém chorando por alguma causa neste momento. Alguém que queria ser vó e não foi, avô e não foi. Alguém que queria se casar e não conseguiu. Alguém que queria pagar os débitos e não conseguiu. Tem graça concedida chegando. Maria, a mãe de Jesus, mulher bem-aventurada, agraciada por Deus. Maria foi agraciada em gerar Jesus. Abraão e Sara foram agraciados em gerar Isaac. Elias foi agraciado em ver fogo cair do céu. Moisés foi agraciado em ver o mar abrir. Lázaro foi agraciado em ser ressuscitado a partir de 4 dias de morto. Qual é a graça que você precisa agora? Qual é a graça que você tem chorado anos e anos e dizendo: me concede essa graça, me concede essa graça, que graça é um bem não merecido, é de graça mesmo, é por amor para mim e para você. Nós, pecadores, recebemos a graça por amor, por misericórdia, por cruz, por calvário, por coroa de espinho, por prego nas mãos, por cuspir de chicotada. Foi na graça da cruz que ele salvou eu e você. Foi na graça da cruz que ele disse: papai, eles não sabem o que eles fazem na terra, perdoe eles. Foi na graça da cruz que um ladrão, um marginal, um preso que não jejuou, nem desceu as águas, um preso na cruz, um assassino, um criminoso. A Bíblia não nos fala o crime daquele preso. Ele disse: ele é filho de Deus. Foi a graça concedida a um assassino, sem batismo nas águas, sem batismo no fogo, mas com arrependimento herdou a terra. Se arrependa agora.
Peça a Jesus misericórdia pelo seu marido, pela sua esposa, os seus pais, os seus avós, os seus inimigos, os seus amigos. Peça graça para ser concedida a Deus, a quem fala mal de você, a quem lhe persegue, a quem lhe roubou. A Deus dá uma chance a essa pessoa de se arrepender, de ser uma serva e um servo de Deus. Não profetize maldição a ninguém, não pede para Deus matar ninguém, não pede para Deus fulminar ninguém, pede para Deus conceder a graça para esse traficante, para esse assassino se arrepender, mesmo que vai cumprir pena na cadeia, mas que cumpra a pena servindo a Cristo. Qual é a graça que você precisa agora? Qual é a graça que você precisa ser concedida agora? Qual é a graça que você está falando, papai? Ô Jesus, pede a Deus para me conceder a graça da alegria. Você precisa de um milagre para ser concedido agora, eu e você, para nós nos alegrarmos. Mas enquanto isso não acontece, mesmo que a figueira não floresça, não dê fruto, louve, adore. Mesmo que o seu marido, sua esposa, os seus filhos não voltaram, mesmo que o dinheiro não chegou, mesmo que a cura não chegou, louve, adore, porque a graça vai ser concedida na hora exata. Eu profetizo agora. Por que agora? Porque Jesus está voltando a qualquer momento. Não tem mais muito tempo, nem para sofrer mais, nem para perder noite. Você precisa hoje ser visitada pela graça do sono do justo, dormir sem estar com tranquilizante, dormir sem estar dopada, passar o dia sem os tranquilizantes. Deus vai começar a liberar dia a dia, Deus vai começar a diminuir os seus remédios, os psicotrópicos, a cada dia. Cada dia que você for no médico, o médico vai falar com você, mulher, com você, homem. Estou diminuindo os tranquilizantes, estou diminuindo os psicotrópicos. Mas o doutor vai lhe perguntar, a doutora vai lhe perguntar o que é que está acontecendo com você. E você vai falar, a graça de Deus me foi concedida. E aí você vai evangelizar esta médica, você vai evangelizar esse médico, o advogado que diz que tua causa é perdida. Ele vai ver a graça de Deus ser concedida nos tribunais de Deus e nos tribunais dos homens. E você vai evangelizar esse advogado, essa advogada, e eles vão se converter. Você já parou para pensar que a luta que tu passa, ou que eu passo, é para que a graça nos seja concedido, para dar um cheiro a quem está ao nosso lado e eles serem tocados pelo Espírito e se converterem também, como eu e você? Eu vou orar pela sua vida agora. Meu Pai amado, meu Pai querido, tome conta desta mulher que anseia por uma graça do Senhor agora. Tome conta deste homem que anseia por uma graça. Existem pessoas aqui agora, uma mãe ou um pai, um homem ou uma mulher, que não está pedindo nem para ele mesmo, está pedindo para um filho, para uma filha, para um esposo, para uma esposa, para um pai ou uma mãe, um amigo ou inimigo. Existem pessoas agora que abriu mão de orar pela própria vida e está orando por outra pessoa. Existe alguém que está orando pelo pastor Castilho agora. Existe alguém que está orando pelo vizinho para te pedir, conceda graça a essa pessoa de resolver esse problema. Meu Deus, meu Pai, conceda a graça da cura da depressão. Conceda a graça da cura da tristeza. Conceda a graça da libertação de demônios. Conceda a graça da dificuldade financeira para ter o dinheiro e pagar os compromissos e sobrar, abençoar muitos e emprestar até sem juro, mas não faltar. Concede a graça nesse casamento. Concede a graça nesta família. Concede a graça neste ministério. Concede a graça, meu Pai, nesta casa, nesta empresa. Concede a graça nas finanças. Concede a graça a homens e mulheres. Concede a graça da misericórdia. Resolve, papai, antes que chegue a vergonha. Antes que chegue, meu Pai, o suicídio. Concede a graça. Concede a graça antes que chegue o divórcio. Mas mesmo se ele assinou, meu Pai, a certidão de divórcio, mas é promessa tua. Tu desfaz o divórcio, desfaz o relacionamento.
relacionamento pecaminoso e traz para casa e faz de novo o casamento. A concessão de graça de Deus desfaz o divórcio que não era para ser divorciado. A concessão da graça de Deus desfaz relacionamento em adultério para voltar para a esposa legítima e o marido legítimo. Concede graça agora a libertar filhos de drogas, de crack, de cocaína, de homossexualismo, de lesbianismo. Concede a graça para parar homens e mulheres a largar a corrupção, a largar o álcool, o cigarro, o vício. Concede a graça de tirar os palavrões da boca e dos lábios de homens e mulheres. A boca que fala Jesus, a boca que fala Deus, não pode falar palavrão. As mãos que pedem posição de cura não pode fazer gestos obscenos. Concede graça às famílias, concede graça aos lares, concede cura, concede a cura no sangue agora. O Senhor pode curar essa AIDS agora. O Senhor pode curar diabetes agora. O Senhor pode curar o câncer nos ossos agora. O Senhor pode curar o câncer no sangue agora. O Senhor pode curar o câncer em todo o corpo já ramificado. O Senhor pode botar olhos, visão aonde não tem mais olhos. O Senhor pode botar coração, rins, fígado, aonde não tem mais o doador. O Senhor pode doar do céu e materializar coração, sangue, rim. O Senhor pode materializar córnea dentro dos olhos que só ficaram os buracos. O Senhor pode botar tímpano aonde não tem mais tímpano e voltar a ouvir. O Senhor pode colocar o braço aonde não tem mais braço e crescer de dentro para fora. O Senhor pode desentortar pernas de paralítico e de aleijado. O Senhor pode colocar perna em homens e mulheres que nasceram sem pernas. O Senhor pode colocar braços em pessoas que nasceram sem braços. O Senhor pode desinverter a cabeça quem nasceu com a cabeça invertida. O Senhor pode fazer tudo com a sua concessão da sua graça. Eu abençoo a você na graça infinita, misericórdia de Deus. Deus que nos abençoe. Não sabemos quanto tempo mais Deus vai nos permitir estar no Facebook. Nós amamos o Facebook. Ore pelo presidente do Facebook. Não faz parte de um povo aí que fica amaldiçoando. Abençoe o presidente do Facebook. Facebook é uma bênção para quem sabe usar. Vamos orar pelo dono do Facebook, a equipe de funcionários do Facebook, do Instagram, do Google. Vamos abençoar esse povo para sentir Jesus. Por mais que estão querendo impedir eu e outros pregadores a ficar aqui, não amaldiçoe eles. Não peça para acabar com o Facebook, peça para liberar o Facebook, para que a palavra seja concedida de graça às nações. Mas estamos saindo, eu não sei quando, e precisamos que você que queira assistir Momento da Palavra, às segundas, à quarta e sexta, se inscreva na página do Pastor Castilho, lá no YouTube. Eu preciso de mais de 1000 pessoas, pelo amor de Deus. Eu vejo homens entrar em televisão, em rádios. Eu vejo mulheres entrar em lives e pedir 1000 pessoas para dar dinheiro e o povo dá. Eu não peço dinheiro a ninguém. Eu não peço comida a ninguém. Eu estou pedindo inscrição no YouTube, pelo amor de Deus. É para chegar a você essa mensagem. Não é para chegar só a mim, a minha família e a você. Eu estou pedindo 1000 pessoas no YouTube. Eu não estou pedindo 1000 pessoas com $1, R$1, €1, €1, não. Eu estou pedindo 1000 pessoas para se inscrever e o YouTube liberar as nossas lives ao vivo no YouTube. Você não vai pagar nada. É concedido de graça essa palavra. Eu estou precisando de 1000 pessoas inscritas no YouTube até o final do mês de fevereiro, em nome de Jesus, para fazer cultos ao vivo no YouTube. Aí depois
do YouTube, o canal de televisão. Eu não quero a sua prata, eu não quero o seu ouro, eu não quero sua roupa, eu não quero o teu carro, eu não quero a chave da tua casa, do teu apartamento, da tua moto, eu não quero a sua bicicleta, eu não quero nada, eu só quero a sua vida ser abençoada, eu só quero você andando nos metrôs, nas rodoviárias, nos aviões, nos carros, lombos de animais, motos, lanchas, jatinhos, carruagens, submarinos, navios, e falando, Jesus me concedeu graça, então eu preciso mais de 1000 pessoas até o final deste mês. Conto com você, que a graça de Deus seja concedida aí, aqui. Agora, eu vou orar a Deus, para Deus me orientar para quem eu vou ligar agora. Não bote seu telefone aí. Eu não preciso que você bote o seu telefone. Eu vou localizar você e vou ligar para você, para fazer um abraço em você, um abraço de longe, um abraço espiritual. E você que não recebeu o telefonema do pastor Castilho, você também está sendo abraçado por Jesus Cristo de Nazaré. Eu amo você. Ore pela minha vida. Eu oro pela sua vida. Senhor, meu Pai, concede a graça a esta mulher, concede a graça a este homem que está te obedecendo ou que voltou agora a te obedecer, para que todos saibam que nessa casa, que nessa família, neste ministério, nessa empresa e neste emprego e neste corpo que é o templo do Espírito Santo, foi concedido a graça da cura, da libertação, restituição, restauração, prosperidade, santidade e salvação e libertação. Eu deixo você com a graça do Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom Adonai. Deus te abençoe e conceda a você, hoje e amanhã, sempre a graça de